É com uma alegria que eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão todos em pé, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, 43 e o versículo 47. Estamos felizes por esse culto abençoado de Santa Ceia. Vamos aqui participar desse ato maravilhoso com alegria no nosso coração. Atos 2, 42, 43 e o 47. Nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E em cada dia o Senhor acrescentava à igreja aquele que iam sendo salvos. Pode tomar os vossos assentos. Pela manhã, quando o pastor presidente me comunica para mim estar aqui, se possível, tivesse condições de trazer uma palavra, e na verdade eu disse, é melhor eu orar por Jesus curar o senhor, isso é pregar. Mas ele disse, prepare alguma coisa, se eu estiver bem eu dou uma palavra, senão o senhor tem uma palavra para passar para a igreja. E num culto como este, culto de Santa Ceia, culto com a família, culto que os membros se reúnem, a Assembleia de Deus por seu costume, mensalmente, uma vez por mês, para participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é o alimento não para o físico, mas para a alma. Alimenta a nossa alma, porque a ceia, ela vai nos dar o direito de provarmos a nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. E veio ao meu coração essa passagem bíblica para me falar nesta noite. O capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos é conhecido como o livro ou capítulo que se usamos muito sobre para batismo com o Espírito Santo, para um verdadeiro avivamento na vida da igreja. E bem antigamente, nos tempos atrás, se pregavam muito e com aquela convicção, e muitos eram batizados com o Espírito Santo. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E o texto do capítulo 2 vai nos contar a história que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente, eles viram como um vento impetuoso entrando na casa onde eles estavam reunidos, e foram vistos por eles línguas como que de fogo, e essas línguas como de fogo repousavam sobre cada um deles, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tudo bem. Por ser um povo de todas as nações reunidas
em um mesmo lugar, houve-se uma questão de perguntas, muitas indagações, querer saber o porquê que eles todos estão falando na sua própria língua, e eles interpretavam. De repente, outros, zombando, diziam que eles estavam bêbados. Aí Pedro começa então a pregar. A primeira pregação de Pedro, ele começa a falar dizendo que eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles também, ele faz que eles lembrassem da profecia de Joel. Vocês são conhecedores, então vocês devem saber das promessas, e fez eles lembrar do texto de Joel. Mas até ali, Pedro começa a falar, e começam a pregar e falar com eles a respeito de Cristo. E nós hoje, no pleno século 21, nós estamos ouvindo muitas mensagens, e muitas mensagens. Mas deixa um Sansão, deixa o Davi, deixa Salomão e deixa esses homens lá em cima no topo, e depois diz para a igreja: quem quer aceitar Jesus? Eles deixam Jesus só para perguntar se querem aceitar Jesus, e não estão focados em falar de Jesus, em falar o que Jesus é, o que Jesus representa para nós. E Pedro começa a pregar para eles, a ponto de Pedro dizer: aquele que vocês pregaram na cruz, que os homens pregaram e tiraram da cruz, levaram para a sepultura, mas esse, ele não está na cruz e nem na sepultura, ele ressuscitou. Quando ele está pregando isso, veja só o versículo de número 36 do capítulo 2. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro naquele momento disse, Pedro respondeu-lhe: arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos cada um de vós, e vocês precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E eles continuam, e Pedro continua dizendo, e a promessa prossegue: a vós e aos vossos filhos, a todos quanto o Senhor, os que estão perto de longe, e a quanto o Senhor Deus os chamarem. E muitas outras palavras testificavam e exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O outro versículo vai dizer: de maneira que a pregação de Pedro foi tão impactante, impactou tanto aquelas pessoas, que o texto vai dizer que eles foram batizados, e de bom grado receberam a palavra, e naqueles dias foram acrescentados quase 3.000 almas. A pregação que Pedro está mostrando para eles é a respeito de Jesus. O centro de todas as da nossa atenção tem que ser voltada para Cristo. Na simplicidade da igreja,
dos anos passados, era uma simplicidade, mas eles não deixavam de falar de Jesus. E o texto central era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e Jesus volta e leva para o céu. E a igreja se enchia de um certo poder tão grande, que saíam chorando pelas ruas, falando em línguas estranhas. Eu me lembro que muitas vezes famílias, depois do culto, iam lá em casa e eu já estava deitado, e batiam na porta da minha casa e eu acordava: o que foi? Eu quero que o senhor vá lá em casa, eu não estou entendendo nada. Vocês terminaram o culto aqui, o meu filho foi para casa, chegou em casa chorando, deitou, está chorando e fala numa língua que eu não estou entendendo nada. E com aquilo, a igreja sempre estava em uma notícia: Jesus está salvando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está curando. E a igreja sempre crescendo e crescendo e crescendo. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite, vocês não me tenham como chato, mas é o assunto que Deus colocou ao meu coração, e nós precisamos passar para a igreja. Culto de ensinamento, um culto para que a igreja saiba por que nós somos crentes. Por que nós estamos aqui? Da onde o Senhor nos arrancou, aonde estamos e para onde nós vamos. Essas 3.000 almas se agregaram à igreja. Foi um acréscimo em números de membros de crente para a igreja. Só que o texto, em seguida, diz assim: mas eles vinham e eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por certo, os apóstolos traziam para eles o ensinamento doutrinário. E eles perseveravam. Perseverar em meio à bonança, em meio à fortuna, sem crise, sem doença, sem problema, dá vontade de perseverar mesmo. Só que nós vamos ler o capítulo 24, o Evangelho de Cristo narrado por Mateus. Nós vamos encontrar que Jesus disse: olha, eles vão entregar muitos de vós para ser atormentado. Vocês vão ser odiados. Muita gente vai odiar vocês. Vocês querem me servir? Mas saiba que vai ter grandes perseguições. Porém, os que perseverarem até o fim será salvo. O que eu quero dizer para a igreja? Nós estamos passando um tempo difícil, nessa crise dessa pandemia. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, que em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, é que nós precisamos perseverar. Perseverar naquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos no princípio da nossa vida. Para nós sermos crentes, nós precisamos obedecer. Para que, se nós obedecer, nós então vamos obedecer à doutrina. E o texto diz que eles obedeciam à doutrina dos apóstolos. Eu acho que aquele povo, eles acreditavam que os ensinamentos apostólicos era tão bom para eles, que eles perseveravam, eles ficavam firmes, não arredavam o pé por nada. E o texto mais diz
que eles, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, também eles permaneciam na comunhão. Eles tinham comunhão uns com os outros. Nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos que amar uns aos outros. Temos que ter comunhão uns com os outros. E os apóstolos pregavam, eles permaneciam naquela doutrina e na comunhão. Eles tinham comunhão uns com os outros. E a igreja do pleno século XX precisam de ter comunhão. Aí eu não gosto do fulano, do Bertano. Para mim, se gosta, deixa de gostar. O importante é que eu vou, que a Bíblia nos ensina. Precisamos amar os nossos irmãos. Há muitos anos atrás eu ouvi nessa tribuna um pastor pregando. E eu vinha lá da Canelinha participar dos cultos de manhã. E chegava aqui, aquele pastor estava ministrando. E ele contou uma história que uma menina estava carregando o seu irmão doente. E aquela menina era bem pequena e fraquinha, mas ela colocou aquela criança com os pés e vinha carregando no colo e toda torta, com o peso da criança. E alguém lhe fez uma pergunta: está muito pesado? Ela disse: não, é meu irmão. Então, quando eles permaneciam na comunhão, eles tinham tudo em comum. Era uma igreja que estava pensando no crescimento. E o próprio Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Se eu não faço por bem de ajuntar para trazer as almas, eu espalho. E quem espalha não procede de Deus. Mas o ponto mais avante vai nos dizer que eles permaneciam no partir do pão. Tudo era em comum entre a igreja primitiva. Mas o mais importante é que eles também perseveravam nas orações. Ao quanto eu sinto saudade, pastor presidente, que os ensinamentos errôneos de alguns 30 anos atrás, que diziam o que Salomão escreveu: aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. E nós acreditávamos tanto, que passava uma noite inteira de joelhos dobrados, e chorando na presença de Deus. Aquilo era tolice, mas o poder de Deus se manifestava nas nossas vidas. Milagres aconteciam, maravilhas do céu aconteciam. Eu lembro-me de uma passagem, que quando uma família veio do norte do Paraná, da cidade de São João do Ivaí, e eles foram morar num lugar muito difícil, e de repente levanta uma irmã, bem simplesinha no meio da igreja, e ela começou a profetizar dizendo: e igreja minha, o Senhor na boca da irmã, eu estou no meio de vós, e eu estou recolhendo uma flor do meu jardim, essa flor é minha, chorais pelas que ficam, porque essa estou recolhendo para mim. Terminou o culto, eu fui para casa, e aquelas famílias que estavam, não todas na igreja, uma parte na igreja, os outros tinham ficado em casa, foram embora. De repente,
Bate na porta da minha casa, eu levanto, vou atender. E quando eu vou atender, está um menino chorando. O cooperador da igreja disse: olha, ele veio pedir para o senhor ir lá para nós orar por aquela família, porque a mãe está muito mal em casa. Ele chegou em casa, encontrou a mãe muito mal. Eu disse: então vamos lá, irmão Osni. Ele falou no meu ouvido, disse: vamos preparados para tirar o corpo da irmã daquele lugar, porque a irmã já partiu. Eu disse: irmão, mas o senhor confirma? Ele disse: porque Deus falou, e se Deus falou, já cumpriu. Então nós vamos, e quando chega em casa, está aquela mulher já morta em cima da cama. Para tirar de lá, nós precisamos de alguns irmãos, para tirar num colchão, numa descida muito forte, para que o carro levasse, que aquele tempo levava para o hospital, e para vir o atestado de óbito. Então a igreja primitiva, ela perseveravam na doutrina dos apóstolos, e nós estamos vivendo uma escassez de falta de amor, de falta de união, de falta de perseverança, porque persevera numa coisa e nega na outra. Perseverar na oração, irmãos, é ter uma vida de oração, é manter uma vida de oração. A oração, aquele tempo que eles diziam: os que de madrugada me buscam, e o povo ia para a oração. Era aquele tipo um biju, um cascão no joelho dos obreiros. Só que quando ele chegava no púlpito da igreja, Deus mostrava a igreja como que se fosse uma televisão na frente. Por quê? Porque esse Deus que nós servimos, ele é vivo. Esse Deus que nós servimos, ele ainda fala. Esse Deus a quem nós servimos, ele ainda nos avisa. Ele não pega ninguém de surpresa. Esses dias atrás eu estou conversando com um irmão, que a mãe morreu, que o pai morreu, roubaram o seu caminhão. E esse irmão, eu fui consolar ele, e quando eu cheguei, ele disse para mim: pastor, antes que tudo isso acontecesse, Deus tinha me avisado. Eu estou bem confortado, porque Deus me avisou em uma manhã de oração. A igreja precisa perseverar na oração. Eu esses dias estou ouvindo um irmão ensinando na escola bíblica dominical, e ele está profundamente ensinando e deixando o texto que falava de oração de um lado. Ele disse: eu sou profundo na palavra. Eu disse: meu filho, mas a palavra que ensina você, lê, mostra que você também tem que perseverar na oração, que você tem que ser um que consagra a sua vida, que você tem que perseverar no jejum, que você tem que perseverar lendo sim a Bíblia, mas ter uma vida de oração, porque a graça vem do céu, e a Bíblia vai nos dizer para nós não crescer na graça só, mas crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos sim de ter conhecimento bíblico, mas nós precisamos da graça. É a graça que vem do céu e nos enche de glória para permanecermos na presença do Senhor. E eles perseveravam. Aí um não me chamou de um lado e disse: você não sabe da maior. O que foi? Esses dias ele disse que tem vezes que ele deita na cama, a esposa que não é crente cutuca ele: levanta orar, homem. Você não ora. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Lamentável, pastor. E com esse tipo de gente não conta. Porque na primeira prova ele abandona. Na primeira luta ele desiste. Na primeira perseguição ele larga a mão. O pregador de domingo em Itaperuçu, ele disse que muita gente, se olhar torto para ele: eu já não canto mais, eu não prego mais, eu não dirijo mais, eu não faço mais nada. Jesus, sabendo que depois da ceia ele tinha que passar pelo Getsêmani, ele tinha que passar pela cruz, e ele terminou a ceia e disse: vamos cantar o hino.
Se nós cantar, irmãos, não é só no momento que nós estamos com tudo favorável a nós. Nós precisamos estar firmes e constantes na presença de Deus em qualquer circunstância da vida. Está passando por um momento difícil, está com alguém internado, alguém desenganado pela medicina. Não desista, persevere na oração. A oração ainda é o segredo de mantermos a chama acesa. Sem oração não dá, sem oração não vai. Quando eu fui assumir como segundo dirigente da pequena congregação de Canelinha, eu saí de dentro da igreja e disse: eu não quero, eu não posso assumir. E eu saí para fora. E o evangelista Nessor de saudosa memória foi atrás de mim. Chegou lá na porta, que tinha aquelas patentes que ficavam no fundo. Eu estou parado, ele vem. Vai começar o culto. E eu preciso anunciar para a igreja que o senhor é o segundo dirigente da congregação. Eu disse: irmão Nessor, eu não vou assumir, eu não tenho condições. Ele começou a chorar e disse: irmão Elias, seja sincero para mim, você ora. Eu disse: eu não sou aquele homem de tanta oração, mas eu tenho uma vida de oração. Ele saiu chorando e disse: então eu vou anunciar que você vai ser o segundo dirigente dessa igreja. Porque hoje, irmãos, nós procuramos as pessoas com qualidade, com conhecimento, isso é bom. Nós procuramos as pessoas com bom oratório, nós procuramos as pessoas que têm seus anelão, têm os seus diplomas na parede. Isso é bom e não critico ninguém. Mas uma coisa é certa: tenha tudo isso, mas não deixe a sua vida de oração acabar. Porque é na oração que Deus mostra, que Deus revela. É na oração que nós temos visões das coisas que vêm de cima. Deus nunca vai pegar um crente que ora despercebido. Você nunca vai dizer assim: eu caí nessa sem saber. Deus nunca vai permitir isso na sua vida. Urai, Shurabakala, Shuriamagaia. Então perseverar na oração. E a igreja primitiva, eles perseveravam. Eles oravam na igreja, eles oravam em casa, eles oravam onde eles tinham oportunidade. Não minta para você mesmo. Não, pastor, eu não oro na igreja, mas eu oro em casa. Não minta para você mesmo. Se aqui dentro, que é chamado casa de oração, não ora aqui, não ora em casa. Não venha contar historinha para mim. Não venha. Jamais eu viria aqui nesse púlpito para me contar historinha furada para vocês. Se Deus não colocar ao meu coração para me falar essa verdade que estou pregando aqui nesta noite. A igreja do século 21, ela precisa voltar aos princípios. Precisa ter comunhão. Precisa viver uma vida de obediência à doutrina. Porque hoje, e eu não fico bravo, porque a Bíblia vai nos dizer, Paulo, ensinando a Timóteo, ele disse: não se preocupe, porque vai chegar os dias difíceis, vai se amontoar muitos doutores, muitas pessoas tendo comichão nos ouvidos, não vão querer obedecer a sã doutrina, e eles vão sair aí, pensando que vai dar certo e criar todos os tipos de problema para a igreja, abrindo porta aqui, porta ali. Essas portas todas vão se fechar, porque a porta de Deus abre, não se fecha, porque os homens perseveram na oração. Perseveravam em oração. E o que mais, pastor? Em cada alma. Aleluia, aleluia. E em cada alma havia temor. Quando tem temor, irmãos,
As pessoas temem. Os apóstolos ensinavam, eles tinham temor. Hoje nós estamos ensinando, e parece que quanto mais ensina, mais difícil está ficando a coisa. Quanto mais fala, mais difícil vai ficando. Perder o temor. E o princípio de toda a sabedoria chama-se temor a Deus. Temor a Deus. O princípio de toda a sabedoria é temer a Deus. O livro do Eclesiastes diz assim: a conclusão de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, temer a Deus, em toda a alma havia temor. Crente que ora, irmãos, ele tem temor. Ele sabe aonde ele vai. Ele sabe o que ele faz. Os seus negócios é certo. No bairro que mora, todo mundo testemunha a respeito dele. Na cidade que ele mora, todo mundo fala dele. Porque ele tem temor a Deus. E se tem temor a Deus, você conserva em si uma vida digna, uma vida pura. Mas isso para acontecer, primeiro, tem que ter uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. E se for, vai empurrado. Que nem aqueles boi velho que moa dentro do carro e precisa dar choque nele para ele levantar. E nós precisamos, por quê? Nós queremos igreja cheia. Nós temos que cuidar por causa de família. Isso aqui, irmãos, não é uma arvorezinha de Natal, que coloca tantos enfeites nela, mas se faltar energia, acabou-se. Não brilha mais. Você é crente para ser sal. Você é crente para ser luz. Você tem que brilhar aqui, mas tem que brilhar lá na rua. Você tem que falar de Deus aqui, mas também tem que testificar na rua. Como que eu vou fazer, pastor? Eu não tenho coragem de pegar o microfone na rua. Mas todo mundo diz que você é crente, que você compra, você paga, que você é sério, que você não é mulherengo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E eles estão testificando de Jesus. E o nome de Jesus, quem acredita nessas verdades, estão dizendo glória a Deus pela sua vida. Eu já vou parar. Ah, pastor, está muito pesado. Está pesado demais. Pé de galinha não mata pintinho, irmãos. Verdade da Bíblia não mata crente. O que leva a igreja para o abismo chama-se fofoca. O diz-que-me diz-que. As picuinhas. O fala-fala. Isso destrói. Mas a igreja de Cristo, que tem uma vida de oração e teme a Deus, mantém a chama do Espírito Santo. Oh glória! Mantém a chama do Espírito Santo de Deus. Ei glória! Alabacalabachandarabacalabacalabagaia. Ai, o rébia, sei, uriclicio, alabagaia. Tem que estar sempre cuidando do crente sem oração. Tem que estar sempre mandando mensagem para ele, mandando ele vir para a igreja. Oh, irmãos, hoje é dia de culto, hoje é dia de oração, hoje é dia disso, aquilo, aquele outro. Marca a campanha de oração 5%. Se marca uma consagração 2%. Joga o microfone para cima. Quem quer pregar 50, pega o microfone. Quem quer cantar? Todo mundo quer cantar. Vá pagar o preço na oração. O hino com oração recebe Deus e a igreja se alegra.
Mensagem com oração recebe Deus e a igreja se alegra. Vamos sim conhecer Bíblia, mas vamos pagar preço na oração. Vamos orar. Lembro que um irmão chegou e ungiu a irmã em cima da cama, junto com o esposo, e após terminar, ele saiu na sala, isso ali no estado de Santa Catarina, e o irmão disse: "Ô pastor, muito obrigado." Ele disse: "Eu não vou embora não, filho, eu vou sentar aqui um pouquinho e vou esperar acontecer o milagre na vida da irmã, para mim chegar em casa e contar para minha esposa que a irmã levantou da cama e andou no meio da casa." Hoje precisamos levar na secretaria da igreja. Se Deus fez, fez. Se não fez, vai embora para lá. Não, nós precisamos ainda, irmãos, ver os milagres de Deus no meio da igreja, ver Jesus curar, Jesus salvar e batizar com o Espírito Santo. Terminando, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E em cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aí, ó, Ulai, Atos 4, versículo de número 31. Terminando o sermão dos apóstolos, o versículo 31. E terminando de orar, terminando de orar, moveu-se o lugar aonde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e saíram anunciando com ousadia a palavra de Deus. Pastor de saudosa memória faleceu esses dias. Eu me lembro que eu estava na minha casa, e no dia de madrugada sairia uma caravana para a cidade de Arapoti, de Piraí do Sul. E esse irmão era o pregador. E numa visão, Deus me despertar, eu levantei e disse para minha esposa: "Eu vou viajar." "Vai de ônibus?" "Não, eu vou de carro." Está ficando. Deus me colocou meu coração e eu estou viajando. Levantei bem cedo e fui. Quando eu cheguei, a caravana estava todos, eu recém-chegado. Eu cheguei, quis vir o carro encostar e ficava olhando, será eu mesmo? Quando viram que eu cheguei, mudaram o semblante de todos. "O que aconteceu, pastor?" "Deus mandou eu vir aqui. Deus mandou eu vir nessa caravana, só que eu vim com o meu carro." Credo! Tocaram de manhã, cantaram, almoçamos. Tocaram à tarde e à noite, encerramento. Após o culto da noite, fomos jantar. Eu sentei do lado da mesa, e esse sentou na minha frente, ele e a esposa. Eu disse para ele: "Largue da itinerância e vai cuidar de um rebanho." Os dois me criticaram. Eu terminei a janta e dei a paz do Senhor e vim embora. Eu nunca vou brincar em cima de púlpito de igreja. Eu sei da onde o Senhor me arrancou. Eu sei o que Ele fez na minha vida para mim estar aqui. Para vocês terem uma pequena ideia, em 1993,
Eu estava num congresso aqui. Essa igreja estava lotada, de todos os lados. Círculo de oração fez um jogral. Alguém daquele tempo vai lembrar que apagaram as luzes. E quando terminou, parecia o jogral uma peça voltada para o arrebatamento da igreja. Tinha jovem lá da Canelinha que estava lá no ônibus. Quando o jogral estava acontecendo, eles entraram correndo dentro da igreja, todos chorando, com medo de ficar no arrebatamento da igreja. Naquela festa, eu fiz uma pergunta para Deus. Oh Deus, será que um dia eu vou pelo menos passar pelo púlpito dessa igreja, pelo menos pegar nesse púlpito, e com lágrimas, eu fui para casa. Quando alguém diz para mim, eu não entendo o que está acontecendo com o Senhor, você não entende, porque ninguém consegue entender Deus. Tudo na minha vida é um processo. Mas existe um Deus que fez a mim uma promessa. E esse Deus está presente aqui no nosso meio. Pastor, eu conheço muito Bíblia. Perseverar, então, na doutrina. Não precisa mais o pastor presidente nesse resto de ano, e nem o ano que vem pregar mais sobre dízimo. Porque você já leu que está na Bíblia que tem que ser dizimista. Eu conheço Bíblia, pastor, mas não dá dízimo. Eu conheço Bíblia, mas nunca jejuou, nunca orou. Eu não sei que Bíblia que você conhece. Porque nessa Bíblia nos diz que nós precisamos orar. Você não é melhor que Jesus, que para escolher os apóstolos, ele foi para o monte e passou a noite orando. Ele, para enfrentar a cruz, ele passou no jardim do Getsemane, orando. Você é melhor do que ele. O meu pastor primeiro, em Curitiba, ele disse, a oração é tão difícil, Elias. Tão difícil. Eu disse, por quê? Se fazer uma proposta para a igreja, entre orar 1 hora e der um enxadão e uma cortadeira para fazer uma valeta de 2 metros de profundidade por 2 de comprimento, ele prefere fazer valeta e não quer orar. Porque a oração, pastor presidente, quando você coloca o seu joelho no chão, você pode ficar correndo o dia inteiro. Você pode fazer o que você quer para que seu corpo está bem tranquilo. Mas quando você coloca o seu joelho no chão, os seus joelhos doem. Verdade ou não? É assim ou não é? Quem concorda? Levanta a mão assim. Você coloca o joelho no chão, ele começa a doer. A sua mente parece que fecha. O corpo começa a doer. E você é muito falante, mas as palavras não vêm. Porque o inimigo sabe que se você conversar com Cristo, não tem quem te tire dos caminhos dele. O diabo, sabedor disso, é a arma que ele está usando, para que eu e você, para que os pregadores do nosso Brasil parem de orar. Porque se a igreja parar de orar, é uma presa fácil para o diabo lançá-la no mundo. Diz o Deus da igreja que nesta noite, eu estou no meio de vós, e eu quero de vocês que reverenciem na minha presença. Ore, meu povo, para que eu possa sarar muitos que estão doentes, que estão enfermos, espiritualmente doentes. Fica em pé.
É Ramana Surya, Ramai. Xarabacalabachuri candarabachuri candalabagaia. E alguém questione por que essa pandemia, pastor? É por faltar a reverência, a santidade, o temor e a oração. É que temos igreja no nosso estado, pastor, fazendo culto de motoqueiro, enchendo dentro do salão de igreja as motos, em outros lugares andando de skate, fazendo púlpito de skate. E disse que isso é bom, que é para atrair jovem. Se o Espírito de Deus e a palavra não trazer jovem para a igreja, não é skate, não é moto que vai trazer. A igreja precisa de palavra, para que a igreja possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Daí vão inventar modinha de colocar a mão na cabeça para vomitar, para fazer isso, aquilo, aquele outro. Não vim aqui para fazer ninguém vomitar. Eu vim aqui para dizer para a igreja se preparar para o arrebatamento. É o que nós precisamos nesses últimos dias. Aí começaram a fazer festa de moto, festa de skate, festa não sei do que. Deus disse: é assim que vocês querem? Vou mandar um vírus, vou permitir para vocês virem mais na minha presença, que você vai começar a chorar na minha presença, aleluia. E quando vocês começarem a chorar na minha presença, tenha certeza que eu vou manifestar a minha glória, eu vou manifestar o meu poder, eu vou realizar milagres. Mas para isso, persevere na doutrina dos apóstolos, na oração, no temor a Deus, na obediência da palavra. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, filho. Fecha os teus olhos, filha. Deixa as lágrimas rolar nos teus olhos. Deixa as lágrimas banhar. Eu só choro se eu sentir. Então sinta agora essa presença. Eu só glorifico a Deus se eu estiver sentindo. Então você precisa sentir essa presença. Você precisa ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí você vai ouvir o convite do pastor para vir para a oração, você vai vir. Você vai ouvir o convite para a consagração, você vai vir. Você vai ver que você vai pregar, a igreja vai chorar. Você vai cantar, a igreja vai se alegrar. Os músicos vão tocar, a igreja vai se alegrar. Porque quem comanda a igreja chama Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus precisa estar dentro das nossas vidas. Deus maravilhoso, ó Pai celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, aquilo que Tu colocaste dentro do meu coração aqui nesta noite, Senhor, aquilo que o Senhor colocou dentro da minha alma, para me falar aqui nesta noite, nesse culto. Senhor, eu não sou covarde, eu sei de onde o Senhor me arrancou, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e da minha família, o Senhor tem cuidado de nós nos seus mínimos detalhes, o Senhor não tem deixado faltar nada, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Senhor, Tu tem curado dentro da minha casa, Tu tem salvado, Senhor, a minha casa, o Senhor tem renovado, Senhor, no ministério em que estou pastoreando. Continua, Deus, com a Tua igreja, com o Teu servo, pastor presidente, e todos os pastores do nosso campo, todos os evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperador. Oxalá, meu Deus, que essa chama do Espírito Santo venha incendiar no altar da Tua igreja, e venha contagiar toda a membresia, não só aqui do templo central, mas de todo o nosso campo. Que haja um avivamento, com salvação de almas, com cura divina e batismo com Teu Espírito Santo. Encha a Tua igreja, Deus, da Sua glória. É o que nós precisamos. No santo, precioso nome de Jesus nós oramos. Amém.